Olha só, a Anvisa recomenda a dispensa da exigência de vacinação e de teste pré-embarque para viajantes vindos da Ucrânia. Medidas de flexibilização foram enviadas em um parecer técnico para a Casa Civil, que pode editar conjuntamente com outros ministérios regras excepcionais. E a gente vai justamente repercutir esse assunto agora sobre essa recomendação da Anvisa de que possa então, recolocar essas novas regras aí para esses cidadãos que vêm da Ucrânia, essas regras excepcionais para o ingresso no país. Vamos então com o nosso entrevistado para a gente repercutir sobre isso. Washington Fonseca está conosco, especialista em direito médico. Washington está conosco? Bom dia! Bom dia já, né? Bom já dia, estamos já. no sábado. Exatamente. Washington, agradeço pela sua disponibilidade e seus conhecimentos para que a gente possa refletir. É um momento bastante tenso. Eu, especialmente como repórter, venho acompanhando o desembarque lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos dos brasileiros e, enfim, ucranianos, pessoas que chegam exausto, depois daquela trajetória inteira de deixar o país, e ainda tem mais todo esse momento, essas regras sanitárias da Covid, tem que fazer o teste, não sei quantas horas, a vacinação. É interessante que se faça essa exceção? Carolina, eu queria também deixar meu bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rede Jovem Pan, antes de qualquer coisa. E essa guerra na Ucrânia tem particularmente me tocado muito, até porque eu sou descendente de russos e de ucranianos, então é uma situação, uma sensação de mistura de sentimentos muito complicada, e é de se lamentar, para falar bem a verdade. Agora, eu acho que essa nota técnica da Anvisa, que foi encaminhada para a Casa Civil da Presidência da República, é uma nota bastante feliz. Ela traz sim uma flexibilização bastante importante, porque imagina só, vamos imaginar, o telespectador também, você está no meio de uma guerra, dentro de um conflito. E a partir do momento que você só tem a oportunidade de levar uma pequena mala, uma pequena mudinha de roupa, o que seja, e sair correndo de casa. Não tem como, eventualmente, a pessoa trazer o comprovante de vacinação, não há como fazer testes rápidos para que essa pessoa possa embarcar. A prioridade, número 0, não digo nem número 1, é fazer com que essa pessoa saia dessa área de conflito e ela possa ter sua vida preservada. Então, eu acho que é uma nota técnica muito feliz, que o governo brasileiro deve sim se atentar por questões humanitárias. E, a partir daí, o senhor enxerga que possa também flexibilizar para demais países a entrada no Brasil? A gente está num momento diferente já, Nós tínhamos um grande medo com a Ômicron, de repente parece que ela não foi dada ao sucesso da vacinação, pelo menos aqui no Brasil, não foi tão impactante ao sistema de saúde. Se fala já em rebaixar a classificação de pandemia para endemia. Será que o caminho a partir dessa flexibilização estaria aberto para uma portaria interministerial diferente da que temos hoje? Eu acredito que não é o momento ainda. Certamente a vacinação, o avanço da vacinação tem sido uma coisa muito importante, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas nós temos que lembrar, Carolina, acima de qualquer coisa, que a gente tem que cuidar e olhar para as pessoas que estão numa situação muito perigosa, uma situação muito complicada, que estão tentando salvar as suas vidas dentro de uma guerra. Então, a gente não pode partir do pressuposto que uma exceção venha a se tornar a regra. Então, as autoridades sanitárias, elas têm a capacidade técnica e o discernimento para saber se há possibilidade ou não de flexibilização. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos, o que a gente tem acompanhado das notícias é que o governador João Dória aparentemente vai revogar o uso de máscara, vai abolir o uso de máscara em espaços abertos.
Mas o que a gente tem que ter também muito cuidado é que essa flexibilização demanda muita responsabilidade. Então, respondendo pontualmente a sua pergunta, a gente tem que imaginar que uma situação de humanização, de salvamento de vidas, de áreas de conflito e áreas de guerra, não pode ser estendida de maneira aleatória ou indiscriminada para que o controle da pandemia, o controle dos níveis de infecção de Covid simplesmente sejam encaminhados para o ralo abaixo. Então, a gente não pode simplesmente fazer com que a exceção se torne a regra. Agora, Washington, a gente entende que a menor preocupação das pessoas que estão envolvidas nesse conflito agora é com a pandemia, é com o distanciamento, é com o uso de máscara, por favor. Mas, diante do que a gente recém passou com a Ômicron vindo possivelmente originária da África, um país que não tem tanto avanço na questão da vacinação, que talvez faltaria aí os equipamentos para distanciamento, para uso de máscara, a gente viver de novo a partir deste foco do conflito, mais uma vez, uma nova variante e assim por diante. É muito interessante essa sua colocação, porque a nota técnica da Anvisa traz uma série de situações que devem ser observadas. Em primeiro lugar, a tripulação, seja num voo de carreira, que é um voo comercial, ou num voo de repatriação, que é um voo militar, deve sim trazer consigo álcool gel, deve trazer máscaras e, na medida do possível, também a realização de trazer testes e promover a realização de exames rápidos, de testes rápidos contra a Covid. Óbvio, não existe como eventualmente fazer isso numa situação a toque de caixa, se a gente parar para pensar, mas é importante dizer que, a partir do momento que, vamos imaginar, uma pessoa que esteja saindo dessas regiões de guerra, porque não é só uma região, são algumas regiões de guerra, não consiga realizar nenhum tipo de teste, seja um antígeno que for, à medida que essas pessoas forem chegando no Brasil, elas vão passar por uma triagem, elas vão ser testadas e aquelas pessoas que eventualmente não foram vacinadas, elas poderão receber a vacina e deverão receber a vacina. Então, mesmo que não tenhamos um teste quando da saída desse cidadão, dessa pessoa de uma zona de guerra, por exemplo, essa pessoa, quando da sua chegada no Brasil, ela vai ser necessariamente testada. Óbvio que alguns cuidados e até mesmo acompanhamento feito pelas autoridades sanitárias é algo de extrema relevância, mas eu acredito que, pelo andar da carruagem e pelo número de pessoas, até mesmo por conta da distância que o Brasil tem para com a Europa, não vai ser um número muito alto, muito significativo. Agora, óbvio, pessoas que permaneçam na Europa e nessa situação, certamente, como a gente tem observado em diversos países, pode ter a possibilidade, sim, da origem, do surgimento de novas variantes, o que é uma situação bastante preocupante. Mas a vacinação certamente pode amenizar os efeitos e a gravidade da Covid quando da infecção numa pessoa. Então, isso a gente tem que também levar em consideração. Então, a vacinação tem um papel extremamente relevante nesse momento. Agora, dada a urgência, como o senhor colocou, da ajuda humanitária, essa teria que ser uma resposta dada pelo governo brasileiro o quanto antes, apesar de atritos passados entre o governo e recomendações da Anvisa, né? Sem sombra de dúvida, tem que ser feita um plano, uma atuação inteligente acima de qualquer coisa, porque, em primeiríssimo lugar, a gente tem que pensar em salvar as vidas que estão em risco nessa região da Europa que está em guerra. E, obviamente, existem medidas que devem ser observadas e devem ser atentadas e recomendadas pelas autoridades a serem seguidas. Mesmo que haja necessidade, imagina só, de um isolamento temporário dessas pessoas, é uma medida bastante importante, bastante salutar, para que a gente, número um, preserve a vida dessas pessoas que estavam ameaçadas na Ucrânia e que estão saindo da Europa, e a partir do momento que elas cumprirem uma eventual quarentena, estando elas negativas ou positivas, independentemente de qualquer coisa, seria só mais uma salvaguarda, se a gente parar para pensar, seria uma coisa bastante inteligente. Seria uma coisa bastante útil. Então, fica a reflexão, né? Há outros países que tomaram decisões
parecidas, assim, desse tipo? Eu tenho observado em outros países uma flexibilização quanto à aceitação de pessoas, até a criação de alguns corredores para o recebimento de refugiados. A gente tem observado também que a União Europeia tem feito um trabalho bastante interessante e relevante para inicialmente salvar a vida das pessoas. Então, eu acredito, e aí vai variar de país para país, de estado para estado, que as medidas sanitárias certamente devem estar sendo atendidas e observadas, acima de qualquer coisa. Mas eu acho que a prioridade número 1 é salvar vidas, salvar crianças, salvar mulheres, e os idosos, acima de qualquer coisa, também devem ser, obviamente, observados. O cuidado e a preservação da vida dessas pessoas. Certamente, as autoridades, cada autoridade local deve observar e se atentar às suas normas sanitárias, até porque cada país, cada estado tem as suas específicas e situações de controle da pandemia muito peculiares e muito particulares. Então, varia de caso para caso, né? Lhe pergunto porque a gente vem acompanhando, né, a saída de muitos ucranianos. A ONU fala em mais de 1,2 milhão, especialmente a Polônia tem recebido um grande número de refugiados, mais de 650 mil. A gente está falando ali de uma fronteira, né, terrestre, não enfim, por transporte aéreo, né? Como que está essa questão ali justamente ligada à pandemia, ao recebimento e acolhimento desses refugiados, que é algo extremamente necessário, mas de olho também atento a essas questões sanitárias, né? Sem sombra de dúvida, isso é muito importante. A gente não pode descuidar, as autoridades não podem descuidar em momento algum, Carolina, dos cuidados básicos para ter um melhor controle da pandemia. Eu lembro, mais uma vez, que a gente está numa situação de guerra. Não é uma situação típica de cruzamento de fronteira, aonde o indivíduo vai de um país para outro. Não é uma situação normal. Então, eu acredito que o critério número 1 seja salvaguardar a vida dessas pessoas que estão querendo fugir da guerra e, sem sombra de dúvida, eu acho que uma segunda etapa, e até mesmo inicial, se a gente parar para pensar, tem que ser observado, tem que ser absolutamente resguardadas as questões sanitárias e as medidas sanitárias para evitar uma maior disseminação eventual do coronavírus e de suas variantes. Então, isso deve ser observado sem sombra de dúvida. Para a gente encerrar, o senhor citou no início possível flexibilização do uso de máscara, né, aqui pelo estado de São Paulo, que se estuda. É o momento da gente começar a pensar em flexibilizações aqui no país, ou ainda devemos ficar atentos diante justamente desse cenário? Eu acredito que chegou o momento, sim, de flexibilizar, até porque o esquema vacinal da população, e eu digo aqui no estado de São Paulo, tem números muito expressivos. Mais de 88% da população a partir dos 12 anos está com o seu ciclo de vacinação completo, e à medida também que as pessoas criaram consciência com bons hábitos de higiene, distanciamento social, e também os estudos apontam que a chance de contaminação em ambientes abertos é bastante reduzida, eu acredito que seja um momento, sim, de uma flexibilização. Porém, óbvio, a gente tem que olhar a questão do número de infectados, o número de mortos, que varia dia a dia, e também o seu declínio. Então, a partir do momento que obtivermos um número adequado, que seja considerado seguro e adequado também pelas autoridades sanitárias, a chance da flexibilização deve ser implementada. Então, eu sou um defensor da flexibilização a partir do momento que existe um esquema vacinal completo e as pessoas se cuidem. Até porque a gente tem observado também que a força do vírus tem diminuído um pouco, se comparado ao início da pandemia, também em razão das pessoas estarem com sua vacinação em dia completo. O brasileiro, e aí eu digo aqui também pelo estado de São Paulo, tem sido um povo bastante exemplar se comparado ao restante do mundo, que tem sim observado a importância da vacinação e a necessidade dela estar em dia, inclusive com as suas doses de reforço. Isso é uma coisa bastante importante de se ressaltar.
De maneira igual ou dispar pelo Brasil? A gente teve muitos momentos, né, Washington, ao longo dessa pandemia, com interferência do judiciário, inclusive, autonomia de municípios, autonomia dos estados, e temos, claro, realidades diferentes num país continental como o Brasil. Sem dúvida. A questão, o grande problema, Carolina, eu vou te falar o que eu particularmente vi e vivenciei, e todos nós passamos por isso. Foi uma grande ingerência, uma desastrosa ingerência do Poder Executivo Federal em questões técnicas, científicas relacionadas à saúde. Então, a gente observou essa grande bagunça criada pelo governo federal, que gerou esse caos e acabou, infelizmente, sendo necessária a judicialização para a resolução dessa questão, desse problema. Então, a partir do momento em que a gente observa um desgoverno em relação a políticas de saúde pública, a gente se defronta com esse tipo de situação. É uma situação muito complicada. Mas a partir do momento também que as pessoas têm a oportunidade de entender, refletir e entender também a questão da necessidade e dos benefícios que a vacina pode trazer, e permitir que a ciência seja autônoma, tenha a sua discricionalidade para o bem geral da população, certamente isso é um fator que deve ser considerado, observado, tá certo? E, consequentemente, para a nossa saúde. Então, eu acredito que, infelizmente, pelo desgoverno e uma má administração da pandemia, em termos de saúde pública, de políticas de saúde pública, a gente teve a necessidade de interferência do judiciário para tentar regulamentar o que deveria ser, obviamente, aceito pelo poder público, baseado nas sugestões impostas pela ciência, pela medicina. Então, é esse o quadro que a gente tem, mas, graças a Deus, a gente tem observado que o Brasil tem sido um exemplo de perseverança, de necessidade, discernimento quanto ao uso e aceitação da vacina, tanto que os nossos índices hoje, apesar do número de mortos, que é muito lamentável, é muito grande, a gente tem observado na atualidade, nos dias de hoje, que o esquema vacinal, a vacinação no Brasil tem sido considerada um sucesso. Motivo de orgulho para nós brasileiros, acima de qualquer coisa, porque, inclusive, em termos proporcionais, não digo numéricos, mas proporcionais, a gente está à frente de muitos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, entre outros, até mesmo alguns países da União Europeia. Então, é por isso que a gente tem que continuar com essa linha de salvaguardar e homenagear a ciência, para preservar as nossas vidas, a nossa saúde e da nossa família. Certamente. Conversei com o Washington Fonseca, que é especialista em direito médico. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, boa noite, não, bom dia mais uma vez pela hora, né? Bom sábado. Um prazer estar aqui. Muito obrigado, bom sábado para todos e um abraço a todos, a toda a audiência da Jovem Pan. Um abraço, até a próxima.